Então, bom dia, pessoal. Então, na aula passada nós paramos aqui, né? E aí nós estávamos falando da tecnologia de semicondutores e o avanço dos transistores, do avanço da tecnologia que permitiu integrar muito mais transistores por chip. Um outro avanço também foi no uso desses semicondutores, né, desses transistores, para a fabricação de memórias. Então, foram duas linhas separadas. Um avanço tecnológico para a utilização dos transistores na construção de processadores e um outro avanço para a construção de memórias, tá? E, inclusive, empresas distintas, né, seguiram por caminhos diferentes. Então, isso começou em 1970, uma empresa chamada Fairchild. Essa empresa ela é bem interessante porque os diretores dela, depois que a empresa acabou, cada um foi fundando outras empresas e existem várias empresas hoje no Vale do Silício que têm início vinculado a pessoas dessa Fairchild, né? Foi uma empresa bem importante na época. Então, o avanço foi porque foi possível substituir memórias que antes eram magnéticas, então eram fitas magnéticas, por memórias de semicondutores. Então, a primeira memória armazenava só 256 bits, e ela tinha uma vantagem que era uma leitura não destrutiva, então, ou seja, você poderia ler quantas vezes quisesse, que não ia prejudicar a memória, os dados que estão nela. A magnética não, já não tem essa característica, porque a magnética funciona com indução magnética, então, cada vez que o dispositivo vai ler um dado de uma memória magnética, ele acaba interferindo no campo eletromagnético ali, e se você faz muitas leituras, o valor, os dados começam a serem deteriorados por essa leitura repetida. Então, isso é um problema também de memória magnética, além dessa vulnerabilidade, né? Então, se você tiver uma memória magnética, um HD, por exemplo, e colocar um ímã perto, você vai perder todos os dados do seu HD, né? Então, tem esse problema. Quem já assistiu aí Breaking Bad, né, tem um episódio que ele faz isso, né? Usa um super ímã para destruir uns HDs que estão num depósito, né? Fica a dica aí para quem não assistiu, procurar esse episódio, é bem interessante. Essa memória baseada em transistores, ela é bem mais rápida do que as memórias magnéticas. Eu também falei na aula passada, ela não tem componentes mecânicos, porque a memória magnética ainda tem essa característica, né? O disco você tem que girar, então tem que ter um motor que gira o disco, tem um braço também, que você tem que mover o braço, né, para fazer a leitura na trilha correta. Então, essa parte mecânica é muito lenta e também sofre defeitos e tal. E a memória por transistores já não sofre disso. Baseado na lei de Moore, o que a gente pode dizer é que a capacidade dessas memórias vem dobrando a cada ano. Todos você já deve ter percebido, né? Que basta você pegar, por exemplo, o pendrive, quantos bytes cabem no pendrive e como isso vem evoluindo ao longo do tempo, né? Então, o crescimento é muito rápido. Então, hoje a gente já tem, né, pendrive de terabytes, tá? Então, esse crescimento também vem seguindo a lei de Moore a uma taxa exponencial. Deixa eu ver só se quem está chegando aqui tem... Só um minutinho. Porque acho que chegou alguém aqui na reunião. Não, peraí. Não, né? Eu escutei um clique, achei que era um bip, achei que alguém chegando na reunião. Então, o que é que vem acontecendo em paralelo a isso? Você tem processadores com velocidade crescendo e as memórias também crescendo em tamanho, certo?
Entretanto, as memórias não têm evoluído muito, a tecnologia para a fabricação de memórias não conseguiu evoluir muito na velocidade das memórias. No tamanho, sim, mas não na velocidade. Se a gente pegar essa representação aqui, isso aqui em megahertz é o clock do processador, que os processadores são formados por elementos lógicos, né, em comparação com elementos de memória de transistores, né, que vem crescendo numa taxa muito menor, né? Então, o que é que a gente percebe? Que... Só um minuto. Que as memórias, elas vêm crescendo a velocidade muito inferior, falando de clock, em comparação à velocidade dos processadores, que são formados de elementos lógicos. E esse gap, né, esse vão aqui, esse buraco entre velocidade de memória e velocidade dos elementos lógicos, né, no caso dos processadores, elas vêm aumentando exponencialmente também. À medida que os processadores crescem exponencialmente, então essa curva aqui, se a gente for projetar, ela vai, né, vai subindo aqui, ó, numa taxa exponencial, enquanto que as memórias estão crescendo numa taxa linear. Então aqui, se a gente projetar, isso aqui está mais perto de uma reta, certo? Do que de uma curva exponencial. E os processadores vão crescendo aqui, ó, vão subindo para cá. Então, a tendência é esse vão aqui, essa distância, ficar cada vez maior. Isso é um problema muito sério, porque os processadores e o paradigma que eles utilizam para executar programas e tal, é todo baseado no acesso à memória. Então, para um processador executar um programa, esse programa está na memória. Então, ele vai lendo as instruções que estão lá, têm que ser buscadas na memória, lidas e processadas. E os dados que essas instruções acessam para poderem executar essas instruções também estão na memória. Então, isso gera uma dependência gigantesca do processador com relação à memória. Então, isso vai fazendo com que cada vez mais esse vão aqui prejudique o desempenho do sistema final. Bem, aí vem um outro desafio, são os dispositivos de entrada e saída. Então, esses periféricos, eles têm uma alta demanda os processadores, né, os computadores têm uma alta demanda de entrada e saída. Esses dispositivos também vêm crescendo, os dispositivos de entrada e saída, na questão de taxa de transmissão. Então, cada vez mais os dispositivos estão transmitindo em velocidades, precisam transmitir em velocidades maiores, e aí os processadores, a CPU do nosso processador, dos nossos computadores, as CPUs elas ficam sobrecarregadas. Para isso, os processadores, o que se fez foi criar processadores, ou microprocessadores, ou microcontroladores, que estão nesses dispositivos, né, que estão nessa CPU, que estão nesses computadores, para ajudarem nesse processo de entrada e saída, tá? Então, isso é o que vem, ocorrendo, tá? Volta aqui. Vou dar uma parada aqui, tá? Então, o que é que se faz, o que é que se tem feito para minimizar esse problema, ou atender essa demanda dos computadores por dispositivos de entrada e saída cada vez mais rápidos? Então, as soluções que têm sido feitas criar processadores auxiliares que ficam dedicados a cuidar desses dispositivos. Então, esses processadores, eles ficam nas placas, por exemplo, placa de vídeo tem um processador próprio, placa de rede tem um processador próprio, placa de rede, que eu digo Ethernet, tem um processador próprio, Wi-Fi tem um processador próprio, a placa de som tem um processador próprio. Então, se a gente for olhar o computador, ele vai ser a CPU, que é o principal, né, mas combinado com vários outros processadores, de cada um dedicado a um dispositivo de entrada e saída. Então, essa arquitetura que a gente tem hoje
é uma arquitetura de múltiplos processadores trabalhando em paralelo, independentes, tá? Para otimizar o desempenho. Qual é a ideia? É que a CPU não cuide desse dispositivo, da entrada e saída, sozinha, certo? Então, a CPU, ela deve ser o máximo possível dedicada só a executar instruções, certo? Só instruções. E os processadores vinculados a dispositivo de entrada e saída é que devem cuidar dos dispositivos, tá? E a troca de dados, movimentação de dados, tá? Então, outras soluções que são adotadas: armazenar os últimos dados em memória cache, tá? Fazer um caching de dados. Como isso pode ser feito, né? Na verdade, o interessante é que cada dispositivo desse, tá? Cada dispositivo desse, ele possa ter uma memória cache dele, certo? Uma memória cache própria dele, que possa guardar os dados, certo? Que são transmitidos, e essa memória cache dele vai guardando esses dados enquanto a CPU estiver ocupada. Então, a CPU vai estar ocupada, certo? A CPU vai estar ocupada fazendo o seu trabalho, executando instruções, executando programas, e enquanto isso, o dispositivo, a placa de rede, por exemplo, ela tem uma memória cache dela e ela vai guardando esses dados que vão chegando na memória cache dela, certo? Aí o que acontece? Ela consegue trabalhar, processar muita coisa e responder sem precisar interferir ou pedir interferência do processador, tá certo? Do processador central da CPU, tá? Bem, então, várias soluções, como eu estava falando, uma delas é a memória cache, a outra é fazer o que chama de buffering, que é criar uma fila usando essa memória, criar uma fila com os últimos dados recebidos e enviados. Então, os pedidos, a ideia com isso é que a memória cache desse dispositivo, ela permite que transações não sejam descartadas. Então, se você tem uma placa de rede e chegam pacotes novos no seu computador e a sua CPU está ocupada, a sua placa de rede não vai deixar nem de receber dados, nem de enviar. Ele vai colocar tudo na fila, dentro dessa memória cache, e aos poucos ela vai enviando e dando conta dos pedidos pendentes. Então, o próprio processador da placa, ou a placa de vídeo, ou a placa de som, a placa de rede, eles vão fazer isso, tá? Tem se investido também em barramentos internos, ou seja, de comunicação entre os dispositivos e entre a CPU, barramentos mais rápidos, e também investido numa estrutura de barramento mais elaborada, certo? Mais sofisticada. Então, alguns processadores usam estrutura que parece uma rede de computadores, com roteadores, que trocam pacotes e tal, dentro da arquitetura do processador e, às vezes, da placa-mãe. Tá? E tendo em consideração que essa configuração que eu falei para vocês, de múltiplos processadores, né? Enxergar o computador como uma rede mesmo, formada por vários processadores trabalhando em conjunto. Então, isso é o que acontece nos computadores de um bom tempo para cá. Então, se a gente for ver aqui a taxa de transferências típicas, né, de entrada e saída, então a gente vem aqui de gigabit Ethernet, então que está na casa aqui de 10 a 9 bits por segundo, né, ou seja, está na casa de giga. Placas de rede estão nessa casa também, tá? Disco rígido, né, na casa aqui de 10 a 8, próximo 10 a 8 bits por segundo. Então, imagine tudo isso dentro de um mesmo computador, né? Então, você tem ali uma quantidade gigante de dispositivos com uma taxa de transferência altíssima. Por isso que vale a pena muito investir em boas placas de rede, de vídeo, né, com bons discos rígidos, né, que tenham não só tamanho, né, mas que tenham uma boa memória interna, um processador também rápido,
para que possam atender a toda essa demanda de velocidade. É por isso também que existe uma diferença tão grande de preços, preço de HD, preço de placa de rede, e muita gente acaba não entendendo por que um computador é tão mais caro que outro, mas é porque cada componente desse, se você colocar numa placa de rede, numa placa de vídeo, no controlador de disco rígido, colocar um bom processador com muita memória cache dentro dele, ele vai encarecer muito, certo? Então esse é o problema. Bem, então a chave é ter um bom balanceamento. Então a gente tem vários processadores, essa é a chave buscada, né? Vários processadores e microcontroladores cuidando da memória, da própria memória tem um processadorzinho dela para controlar, né, a sua tarefa. Vários processadores e microcontroladores, uma memória principal boa, né, rápida e tal, vários dispositivos de entrada e saída e uma estrutura de interconexão também eficiente para conectar todos esses componentes. O interessante é que essa estrutura de interconexão, ela também possui microcontroladores, porque não é simplesmente pegar os fios e ligar todo mundo, né, todos os dispositivos entre si, mas existe toda uma estrutura para se ter a ideia de prioridades, para se ter a ideia de controle de tráfego. Então, se tem o mesmo barramento, dois dispositivos quiserem transmitir ao mesmo tempo, tem que ter uma estrutura que gerencie isso, que permita um dispositivo transmitir enquanto o outro espera, que cheque prioridades, que coloque dispositivos numa fila, né, para atender os pedidos ao longo do tempo. Então, essa estrutura de barramentos também precisa de uma certa inteligência, né, entre aspas, ou seja, um microcontrolador ali, e isso também encarece e torna o equipamento mais caro se você investir em boas implementações. Bem, junto com isso também tem ocorrido muitas melhorias na arquitetura e organização dos próprios chips. Uma das melhorias é o aumento na velocidade do processador, que é fundamentalmente encolhendo, né, como a gente falou, encolhendo os transistores, que também isso vai encolher as portas lógicas, e portas lógicas menores, a gente viu que aumentam, a gente consegue aumentar a taxa de clock e reduz o tempo de propagação dos sinais, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro é aumentar o tamanho e aumentar a velocidade das memórias cache. A gente vai falar bastante de memória cache aqui, mas por quê? Qual é a ideia? Naquele gráfico que eu mostrei, a gente vê que a discrepância entre a velocidade do processador e a velocidade da memória cache é muito grande. Então, a ideia é ter uma memória intermediária ali, que é justamente a memória cache, que esteja entre os dois gráficos. No vão entre memória e processador, a gente tem uma memória intermediária ali, que ela seja bem mais rápida do que as memórias principais, e consiga ter um desempenho próximo dos processadores. Então, o que é que foi feito para conseguir isso? Pegaram transistores para fabricar a memória, né, transistores de memória, e colocaram dentro da CPU, que é justamente a memória cache. Na hora que colocou dentro da CPU, conseguiu encolher o tamanho das memórias, né, e dos transistores, colocar do mesmo tamanho dos transistores do processador, e a comunicação entre os componentes do processador e a memória, essa comunicação é muito rápida, porque o circuito da memória cache está dentro do próprio processador. Então, essa comunicação é muito rápida, diferente da comunicação para a memória principal, que aí ele tem que sair do processador, tem que sair pela placa-mãe, né? Então, seguir fio é mais lenta. Então, a segunda grande melhoria nos processadores é justamente o investimento em memórias cache mais rápidas, tá? Bem, a terceira mudança é na organização e arquitetura dos processadores mesmo, que são formas, são técnicas e tal, desenvolvidas para aumentar a velocidade na execução das instruções. Porque uma coisa, esse primeiro ponto aqui, ó, é o aumento do clock, tá? Aumento do clock. A outra coisa é, eu tenho um clock e eu não consigo mais aumentar esse clock. Como é que eu faço para mudar
a forma de executar as minhas instruções para que eu consiga ter um aumento efetivo no meu desempenho, certo? Então, eu consegui executar mais instruções por segundo. Então, essa é a outra linha, né? A terceira linha aqui mais investida. Dentre essas mudanças e avanços, uma delas, a mais impactante, tem sido a questão de você criar múltiplos núcleos, né, do processador, e você criar também mecanismos de executar algumas instruções em paralelo. Como é que isso funciona? Então, você tem dentro do processador, criou-se várias unidades de execução. Então, você tem uma unidade de execução que só cuida de números inteiros, e tem uma outra unidade que só cuida de números de ponto flutuante, números reais. O que é que o processador consegue fazer? Se ele conseguir separar a classificação, instruções que trabalham com números inteiros, de instruções que trabalham com números de ponto flutuante, ele pode organizar as instruções para que em cada ciclo seja despachada uma instrução de número inteiro e uma instrução de número de ponto flutuante ao mesmo tempo para execução. Então, a de inteiro vai para a unidade de inteiros e a de ponto flutuante vai para a unidade de ponto flutuante. Então, com isso, eu consigo, no mesmo ciclo, executar duas instruções. Tá? Isso se o processador implementar algum mecanismo para pegar a fila de execução, classificar cada tipo de instrução e reordenar as instruções, colocar numa ordem tal, para que quando for na hora de executar, cada uma vá para a sua unidade respectiva. Tá? Bem, e aí existem algumas dificuldades nisso, né? Uma dificuldade é energia, então a dissipação de calor tem crescido muito nos processadores, então o consumo de energia aumenta à medida que você aumenta a densidade lógica e o clock. Então, é claro, se você pegar um processador que tem 1 centímetro quadrado, então ali antes existia uma quantidade de transistores. Aí agora você tem o mesmo centímetro quadrado e muito mais, 10, 100, 1000 vezes mais transistores do que tinha antigamente. Então você tem muito mais elemento lógico ali, e você tem um clock de megahertz, agora você tem um clock de gigahertz. Então a quantidade de energia que você está jogando ali no mesmo tempo, né, em alguns minutos, é muito maior do que anteriormente. Então isso gera uma dissipação de calor muito grande. Né? Cada transistor daquele, eu falei para vocês já, na hora que você carrega, descarrega, aquilo gera há um desperdício de energia dissipado na forma de calor. Tanto é que todos os equipamentos, celulares, computadores, notebooks, você usa um pouco, coloca a mão nele, você vê que ele está quente, e essa dissipação de calor representa desperdício de energia. Né? E é ali que a carga da sua bateria vai embora muito mais rapidamente. Né? Então, esse é um problema grande. É tão grande que os computadores dedicam uma boa parte da área do computador com elementos para resfriar. Né? Então, um PC, ele possui aquele cooler, né? Elementos grandes, ventiladores e tal, para dissipar baixar a temperatura. Os processadores também, o que eles fazem, né? Processadores que vão para notebooks são totalmente bem diferentes de processadores que vão para PC, né? Porque o PC você consegue colocar um ventilador grande e dissipar o calor. Então você não pode de jeito nenhum pegar um processador de um PC e colocar em um notebook, porque ele vai queimar rápido. Então você não vai conseguir resfriá-lo como deveria, ele vai acabar sendo danificado, tá? Bem, um outro problema chama-se atraso de resistência capacitiva. Então, qual é o problema aqui, né? A velocidade na qual os elétrons fluem por um fio, né, é limitada pela resistência e capacitância de fios de metal, tá? Então, isso é coisa da física. Então, todo fio, geralmente dentro de um processador, eles usam até ouro, né, em vez de cobre, porque conduz melhor. Eles exercem uma resistência para a passagem da
né, da corrente elétrica. E aí você precisa aumentar a potência, certo? Em watts, ou seja, aumentar a pressão com que você joga os elétrons dentro do fio, para os fios poderem, para os elétrons chegarem do outro lado. Como você tem muito mais conexões, porque você tem muito mais transistores, você tem muito mais fios lá dentro, né, conexões, e aí você tem que jogar mais potência. Então isso aumenta o consumo de energia. Então você precisa de cada vez mais potência para poder fazer aquele processador trabalhar. Um outro problema que a gente já falou sobre eles é a latência de memória, né? Que a memória, você pode pegar os transistores e colocar um monte de transistores e fazer memória de terabytes, mas aquele problema que a gente falou sobre o processo de escrita e principalmente de leitura e principalmente de escrita em memória de transistores, ele continua, que para ler um transistor, o dado que está numa memória, é simples, porque você só checa se tem uma carga ou não tem uma carga. Se tem carga é 1, se não tem carga é 0. Mas para você mudar o valor, ou seja, fazer uma escrita numa memória, você tem um atraso. E que atraso é esse? Você precisa chegar lá e se o valor é 0, ele está descarregado, você precisa jogar a carga e esperar um tempinho para ele chegar, né, no valor da carga, né, valor total de carga. E depois, se ele tem 1 e você quer escrever 0, você tem que desligar a fonte de carga para ele, aos poucos, ir descarregando e a carga chegar no nível, né, 0. Então, você tem esse atraso aí, e aí você não tem como fugir. Então, você pode ter uma memória de vários terabytes, mas você vai sempre sofrer. Toda vez que for fazer uma escrita, você tem que escrever, espera um pouquinho, para depois ler. Então, você tem sempre esse atraso. Então, a única escapatória é a gente investir em técnicas para melhorar a organização e a arquitetura desses computadores, para em todo esse, né, juntando todo esse contexto, a gente ter computadores mais eficientes. Bem, então, eu falei para vocês, então, tipicamente, o que a gente tem feito muito é aumentar a capacidade dessas memórias cache, para a gente fugir desse problema aí, ou minimizar, né, você não consegue fugir, certo? Minimizar esse problema das memórias, que são lentas. Então, ao longo do tempo, tem se criado 2, ou em alguns casos até 3 níveis de cache entre o processador e a memória principal. Tem se aumentado muito a densidade de memória dentro do chip. Então, você tem cada vez mais memória cache dentro do chip. Tá? Então, para você ter uma ideia, o primeiro passo foi, a memória cache era fora do processador, foi trazida para dentro. Né? E aí, nessa época, mais ou menos, da Intel, era mais ou menos na época do Pentium 1, e aí ele jogou ali 10% da área do Pentium era dedicada à memória cache. Quando foi no Pentium 4, isso já foi para 50%. Hoje um Core i e tal já vai para 70% da área do processador é memória, tá? Memória cache, para poder diminuir um pouco o impacto de precisar, de perder tempo quando ele precisa ir para a memória principal. Tá? Outra forma, né, outro avanço, é tornar a execução dos processadores mais complexas, né? A gente pode dizer, mais inteligentes. Então, fazer o processador executar de forma mais eficiente as suas instruções, sem precisar encolher os transistores. Né? Então, se para aumentar o desempenho, ele precisar encolher os transistores, isso vai resultar em precisa de uma potência maior, vai precisar encolher, vai gastar mais energia, vai dissipar mais calor. Então, o máximo que puder investir melhor na questão de aumentar o desempenho, mas aumentar o desempenho na forma de executar as instruções de uma forma melhor. Então, isso aí é o que tem se buscado. Quando não alcança esse limite, aí está na hora de encolher os transistores, né? De tentar. Na verdade, eles sempre trabalham em paralelo. Vão trabalhando, tentando encolher os transistores e, ao mesmo tempo, tentando melhorar a execução das instruções. Então, uma forma é executar as instruções em pipeline, que, na verdade, uma forma direta é uma forma de separar diferentes estágios de execução de diferentes instruções executando ao mesmo tempo. Então, enquanto uma instrução está sendo executada
em um estágio, existe uma outra instrução sendo executada no estágio mais avançado, uma outra instrução no estágio mais avançado, e por aí vai. Tá? Uma outra técnica chamada de superescalar, que aí ela permite que múltiplos pipelines sejam executados no processador, e aí ele tenta fazer com que as instruções sejam mais independentes possíveis uma das outras, e se isso acontecer, ele vai conseguir, dentro de um processador, executar instruções em paralelo. Tá? Mesmo tendo um núcleo só. Tá? Dentro de um mesmo núcleo, ele vai classificar as instruções, como eu falei anteriormente, em tipos de instruções, e cada tipo de instrução ele vai jogar para uma unidade de execução diferente. Tá? E aí vai conseguir executar em paralelo. Bem, então o que tem também sido observado é que os benefícios têm diminuído, ou seja, está cada vez mais difícil lidar com sistemas muito paralelos. Então, vocês devem ter percebido que a gente consegue ver avanços em muitas coisas, como memória cresce bastante, a quantidade o desempenho vem crescendo, mas a quantidade de núcleos, ela não vem crescendo bastante, né? Não vem crescendo tanto. Se o crescimento de núcleo estivesse crescendo na velocidade que o clock vem crescendo, por exemplo, a gente já estaria com processadores de 16, de 32 núcleos vendendo em todo lugar, né? E aí, não é isso que a gente encontra, que quando você adiciona um novo núcleo, você tem que adicionar também uma nova complexidade, que são unidades para gerenciar e controlar esses processadores, para você ter o benefício disso. Não adianta você ter vários núcleos se você não consegue colocar as atividades em paralelo de forma eficiente, né, de forma rápida. O benefício de aumentar o tamanho da memória cache também está chegando ao limite. Então, você vai aumentando a memória cache, vai aumentando, chega uma hora que o seu processador não pode ter mais memória cache, porque já está cheio, né, você não tem mais como ocupar espaço ali. E a velocidade do processador também, a frequência do clock do processador está crescendo também, ficando cada vez mais distante da memória principal. Então, isso vai chegando no limite. E também aumentar a frequência de clock também, além de implicar na dissipação de calor, você aumenta o clock, você esquenta mais, também a gente está chegando em limites físicos, né, que a gente não vai conseguir encolher transistores para sempre. Então, tem um limite ali que já está se chegando já nisso, de que não se consegue encolher esses transistores mais do que eles já estão. Né? Então, está cada vez mais difícil fazer isso. Então, a solução é buscar novas estratégias. Então, que estratégias são essas? Colocar mais núcleos, tentar, que é uma coisa interessante também que perceber, por que é que vários núcleos foi a solução mais adotada? Porque percebeu-se que se você dobra a quantidade de núcleos, você não dobra o consumo de energia, tá? Você consegue manter aumenta o consumo de energia, mas ele não é multiplicado por 2, certo? Então, isso daí deu uma folga para os fabricantes conseguirem continuar o avanço no aumento do desempenho, mas sem precisar, né, de esquentar demais o processador e tal, certo? Acho que mais alguém entrou aqui na sala. Só ver. Vai. Tá? Então, é uma estratégia interessante, né? Então, você conseguir ter dois processadores mais simples em um chip, ele se tornou mais eficiente do que você ter um processador só com o dobro de capacidade desses processadores mais simples. Então, isso daí foi uma grande sacada e é o que deu uma folga para dar continuidade ao avanço da performance dos processadores, que já estavam meio que estagnados. Tá? Então, com processadores, sim, com dois processadores ao invés de um,
as caches maiores são ainda mais justificadas, tá? O consumo de energia pelas memórias é menor do que o da lógica de processamento, porque você tem dois núcleos, e aí você coloca uma memória cache maior, e memória cache gera menos consumo de energia, porque não tem processamento lógico, né? Só escrita e leitura. Então, as memórias gastam menos energia, então vale mais a pena você colocar ainda mais memória cache. Então, isso aí deu uma folga para a indústria de fabricação de chip. Então, o Power 4 da IBM foi um computador conhecido, baseado no processador PowerPC, que a IBM possui, que foi o primeiro a ter dois núcleos no único chip, né? Não foi a Intel que inventou isso, né? Então, a IBM foi a primeira a lançar. Acho que mais alguém tem aqui na sala. Deixa eu voltar aqui. Pronto, beleza. Ops. Esse gráfico, ele é um gráfico que eu gosto dele, ele é bem interessante. Ele fala de um avanço de processadores da Intel, tá? Uma análise sobre isso até 2004. Então, vejam que interessante. Aqui no eixo X, nós temos o tempo, né? Os anos. Opa, pronto. E aqui no eixo Y, a gente tem o desempenho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos esquecer a questão de clock, né? Aumento na velocidade do clock, e vamos para o que interessa, que é a performance teórica, né? Isso aqui não foi colocado na prática, mas é estimado em milhões de operações por segundo. Tá? Então, vamos esquecer clock. Eu quero saber o seguinte, tá, eu vou colocar um processador lá, e coloco um programa gigante, um programa bem complexo, e eu quero saber quantas operações por segundo esse processador consegue executar, que é o que me interessa. Eu aumentei o clock, certo, mas e quanto isso significa no aumento da minha performance teórica, certo? Então, essa curva aqui, ó, cinza claro, ela mostra justamente o avanço no clock ao longo dos anos. Então, a gente percebe aqui, ó, 16 MHz, depois 25, né? 50, 66, até a gente ter 300 MHz ali, ó, 700, aí 2 GB, 3 GB, né, por aí. E a gente, hoje, não passou muito disso, não, né? Então, a gente perceba que o avanço do clock não está muito maior do que era em 2002, não. Não é isso? Então, hoje, nossos processadores não estão... Se fosse um crescimento constante aqui, ó, então esse crescimento aqui, ó, se a gente chegasse aqui em 2020, a gente ia estar lá nos 12 GHz, né? Então, o que é que foi percebendo? Que não é interessante a gente subir mais do que isso, vamos manter isso aqui um pouco que constante, para justamente evitar essa dissipação de calor. Né? Senão, você não vai conseguir ter um notebook que dure 1 hora de bateria. Então, o pessoal achou melhor segurar isso aqui, né? Por outro lado, a gente consegue perceber, tá? Quando eu avanço aqui no clock, qual é o avanço que eu ganho em operações por segundo? Então, esse avanço aqui, ó, de 300 para 700 é mais do que o dobro do avanço do clock, né? E aí a gente consegue ver aqui, ó, que ele saiu, talvez aqui de 50, né? Mais ou menos eu consegui dobrar também o desempenho, é isso? Quando ele saiu aqui, ó, de 700, de 2 GHz para 3 GHz, o aumento já foi bem menor. Então, você consegue aumentar o clock aqui, mas o aumento em instruções por segundo não foi tão grande assim, tá? Então, aumento de 50% aqui, mas tá? O aumento efetivo em operações por segundo não foi tão grande. Entretanto, se a gente fizer melhorias na arquitetura do processador, a gente consegue impulsionar isso. Então, vamos aqui. No processador de 25 MHz, foi adicionado, a Intel adicionou o pipeline de instruções. Quando ele adicionou o pipeline de instruções, ele saiu aqui, ó, dessa casa, que deve estar aqui em torno de 4 milhões de operações por segundo, para 10 milhões de operações por segundo. Então, ele mais que dobrou o desempenho dele,
mas com 25 MHz. Ele não pulou para 50, certo? Então, ele de 25 MHz, ele conseguiu, tá, jogar ele aqui para 10 milhões de operações por segundo, só porque ele adicionou o pipeline. Em seguida, aqui, no processador de 50 MHz, você teria um desempenho aqui, nessa faixa. Mas se você tiver também esse de 50 MHz, você tiver jogar a memória cache para dentro do processador, você já joga ele para um outro patamar. Depois, você possibilitar o processador jogar múltiplas instruções para execução em um mesmo ciclo de clock, que foi aquele que eu falei para vocês. Você tem instruções, por exemplo, de números inteiros, e aí outras de números de ponto flutuante, e você permite o processador conseguir jogar mais do que uma instrução para execução no mesmo ciclo, porque elas são de classes diferentes, e aí você joga para unidades de execuções diferentes. Quando você faz isso, o pulo aqui no desempenho, né? Você joga lá para cima. Muito melhor do que investir em aumentar o clock só, né? Se você tiver uma outra técnica, que é chamada de execução especulativa fora de ordem, aí você dá uma outra jogada para cima. O que é isso aqui? À medida que o processador permite múltiplas instruções serem disparadas para execução por ciclo, é interessante também, que aí é o que se trata isso aqui, seria interessante se o processador conseguisse mudar a ordem de execução. Por quê? Porque naquele exemplo que eu dei, de números inteiros e pontos flutuantes, o processador tem duas unidades independentes de execução. Não vai adiantar muito se a sequência de instruções que vierem para serem executadas for uma sequência só com números inteiros, depois tem uma outra sequência só com pontos flutuantes. Aqui o que vai acontecer? A sequência de números inteiros vão ficar enfileiradas, porque você só tem uma unidade de execução. E aí ele vai colocando uma de cada vez, certo? Para execução. Mas, se ele tiver a capacidade de mudar a ordem de execução, e o processador detectar que instruções que estão na fila são de ponto flutuante e elas não são dependentes das instruções, não tem dependência entre elas e as instruções de números inteiros, o que ela pode fazer? Ela pode mudar a ordem de execução, puxar umas instruções de ponto flutuante que estão para trás da fila, puxar para frente e executar junto com as instruções de inteiro. E aí você tem a unidade de execução, uma de inteiro e um de ponto flutuante, uma de inteiro e um de ponto flutuante. Entendeu? E aí você consegue avançar muito mais. Outro avanço foi extensões para executar instruções multimídia, que na época, né, se falava muito nisso, na questão da capacidade do processador de executar operações gráficas, que basicamente eram, precisamos, na computação gráfica, temos muitos cálculos com números de ponto flutuante. Então, a gente precisa executar essas instruções de uma forma melhor. E aí, a Intel criou unidades de execução para isso, para pontos flutuantes de maior tamanho, número de precisões maiores, e unidades de execução também dessas instruções de ponto flutuante, né, com precisão maior. Aí isso aumentou também o desempenho. Depois foi criado um segundo nível de memória cache de alta velocidade, né? Então você tinha cache L1, né, nível 1, aí foi criado um cache nível 2, ou seja, uma segunda camada de memória cache, também dentro do processador, e com velocidade muito maior. Depois, aumentou-se o tamanho do pipeline, ou seja, mais unidades para processamento das instruções, e aritmética em dupla velocidade. Quer dizer, eles conseguiram mudar a unidade lógica aritmética para que elas conseguissem executar as operações aritméticas de forma 2 vezes mais rápida do que executavam anteriormente. E aí, um outro boom no desempenho. E depois, a questão dos processadores, que a Intel chamou de hyperthreading, utilizando a arquitetura multicore. Então, aqui jogou-se para multicore,
E além de ser multicore, não é só ser multicore, é ser também multithread. Né? O que é que significa? Significa que você tem múltiplos núcleos, mas você consegue, o processador consegue quebrar em threads diferentes, e aí enxergar as execuções como threads, são tipo são tarefas, e aí ele consegue despachar as tarefas para os núcleos de acordo com a demanda. Então, se o núcleo tiver mais sobrecarregado, ele joga a tarefa para o outro núcleo, tal, então conseguiu gerenciar isso daí. Então, isso é um outro avanço interessante, né? Então, se a gente, eu gosto desse gráfico porque ele dá uma visão interessante não só do avanço, né, mas também dá uma ideia interessante do que a gente vai enxergar nessa disciplina. Se a gente for falar de um estudo mais da parte de eletrônica e do hardware, a gente estaria dedicado a essa curva de baixo aqui, ó. Como fazer para construir transistores melhores, processadores melhores, para a gente aumentar o clock e conseguir desempenho. Como a gente está e aqui em arquitetura de computadores 2, o que a gente vai ver? Se a gente for prestar atenção aqui, é tudo relacionado às instruções. Então, colocar as instruções em pipeline, colocar as instruções dentro da memória cache, colocar múltiplas instruções no mesmo ciclo, mudar a ordem das instruções, executar instruções de ponto flutuante, colocar as instruções no segundo nível de memória cache, um pipeline de instruções mais longo, colocar as instruções em paralelo em núcleos, né, diferentes. Então, esse foco nas instruções e como o processador executa as instruções é o que a gente vai ver em arquitetura de computadores 2 aqui, certo? Nessa disciplina. Então, basicamente, a gente vai atacar todas essas técnicas aqui e outras, tá? E a gente vai estudar. E, principalmente, a gente vai, cada técnica dessa que a gente estudar, a gente vai sempre discutir, tá? O processador agora executa múltiplas instruções por ciclo. Como é que o que é que isso repercute no meu software, no código que eu faço lá em Python, o que é que isso tem a ver? O código que eu faço em Java, o que é que isso tem a ver com esse avanço do processador? Então, é isso que a gente vai estudar, inclusive o impacto disso. Então, existem algumas dessas técnicas aqui que elas só vão ter benefício, ou vão ter um benefício maior se você escrever o seu código de uma forma otimizada. Se você escrever o seu código de qualquer jeito, você vai perder o benefício desse aumento de desempenho que o processador oferece, certo? Bem, então, aí é uma questão histórica, né? Então, a Intel evoluiu com seus processadores, então, veio lá do Pentium, né? Então, primeiro, quer dizer, a evolução da Intel até chegar no Pentium. Então, os primeiros foram o 8080, depois o 8086, tá? Aí o 80286, que começou a ter mais uma cara dos processadores que nós vemos hoje. O 386, que virou um processador de 32 bits, né? Significa que os registradores e as ULAs trabalham com 32 bits, e o suporte é multitarefas. Então, você podia executar programas em paralelo. Aqui do 286 para trás, eles eram mais parecidos com microcontroladores que só executavam um programa de cada vez, né? Apesar de ser programável, tá, tudo direitinho. Então, o 486 investiu em caches, tá? E pipeline de instruções, e tinha um coprocessador matemático. Tá? Tem um outro processador dedicado a operações matemáticas, que depois isso foi incorporado, esse coprocessador matemático foi incorporado dentro do processador e virou ULA, né, viraram ULAs mais poderosas. O Pentium, ele foi conhecido por ser uma arquitetura super escalar, tá? Isso significa que ele conseguia executar múltiplas instruções em paralelo, mesmo tendo um só núcleo, né? Então, isso aqui que veio aquela ideia, começou aquela ideia de você, dentro do processador, ter várias unidades de execução, uma para cada tipo, ou várias unidades de execução para cada tipo de instrução, e se tiver instruções de tipos diferentes e essas instruções forem independentes, ele consegue executar mais de uma instrução por ciclo. Tá? Então, essa aí é a ideia do superescalar. Depois veio o Pentium Pro, que aí eles melhoraram a questão dessa organização superescalar, criaram e adicionaram uma predição de desvio, isso aqui é interessante,
Então, que é uma unidade dentro do processador que analisa as instruções e ele tenta prever que instrução vai ser executada, né, mais à frente, e já busca na memória essa instrução. Então, eu estou falando muito aqui de memória, que a memória é muito lenta e e os processadores têm investido muito em como minimizar esse problema. Uma das formas é essa. Então, o processador está executando instruções e, ao mesmo tempo, analisando quais instruções ele vai precisar lá na frente, certo? Então, se você olhar o seu código, né, olhando isso para o seu código, se o seu código for grande, ele não cabe inteiro na memória cache. Então, o que é que o processador vai tentar fazer? Ele vai executando e, à medida que ele vê que tem instruções lá na frente que chamam subprogramas ou chamam bibliotecas, então ele vai na memória, já traz aquele subprograma para trazer para cache. Para quando for chamado, ela já está pronta. E se tiver um desvio, você tem um problema, que é você tem um if no meio. Então ele não vai saber se ele precisa trazer o bloco que está no if ou ele precisa trazer o bloco que vai estar no else. Então como é que ele vai saber, né? E a predição de desvio é ele tentar antecipar a execução de algumas instruções para tentar prever qual vai ser o resultado do if. Baseado nessa predição, aí se ele decide que o bloco que será executado vai ser o bloco do else, e aí ele joga o bloco do else para análise. E nessa análise, vai ter, por exemplo, se tiver uma chamada a um subprograma, aí ele vai jogar isso para a unidade de memória, mandando a unidade de memória trazer o subprograma da memória principal para a memória cache. Porque aí quando chegar na hora de executar, aquele subprograma já está na memória cache. Então a ideia é minimizar a interrupção do programa para poder buscar um dado da memória principal. Certo? Trazer o máximo possível para a memória cache. Aí é claro que você pode dizer, então por que não traz logo tudo para a memória cache? Porque aí se ele trouxer tudo do seu programa para a memória cache, lembrando que existem vários outros programas rodando no processador ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que a memória cache não vai caber, certo? Então, ele não vai trabalhar assim, né? Pega um programa e traz tudo daquele programa. Na verdade, você tem vários programas em paralelo e ele trabalha trazendo um pouquinho de cada programa para dentro da memória cache para que todos executem rápido, tá? Então, essa é a ideia. Então, existe o Pentium Pro também fazia essa análise de fluxo de dados para também já executar, já prever cálculos e já ir efetuando. Então, tem instruções que são aritméticas. Se ele vê que a instrução aritmética está lá e que os dados já estão prontos, ele já pode executar e guardar no registrador temporário, para quando chegar no momento certo, ele pegar aquele resultado e salvar, certo? Isso também é chamado de execução especulativa. Ele faz esses cálculos, já prevê tudo, já antecipa e já calcula, e também se tiver cálculos que são irrelevantes, ele também já identifica e ele não faz. Então, acontece às vezes, né? Então você tem uma operação aritmética que você faz alguns cálculos, aí aquele resultado ali deu 0. E lá na frente tem uma operação que soma uma variável com aquele resultado. Mas se ele já fez análise de fluxo aqui, já previu que o resultado é 0, ele vai retirar essa instrução que soma com 0, ele vai retirar da fila, certo? Então isso é bem interessante também. Isso aí já no Pentium Pro. E aí depois veio o Pentium 2, que aí veio aquela tecnologia com mais registradores e unidade lógica aritmética para executar números de pontos flutuantes com precisões maiores para processamento de gráficos, vídeos e áudio, que foi chamado de MMX. Depois o Pentium 3 trouxe mais operações para cálculos com números 3D, ou seja, ampliou essa questão do MMX agora para 3D. Depois o Pentium 4, eles mudaram a numeração, né? Era romano, né? E aí passou a ser arábico, então Pentium 4, só uma curiosidade. E aí o Pentium 4 foi que ele impulsionou essa questão do processador superescalar, né? Melhorou essa questão de executar várias instruções em paralelo, com várias unidades de execução. Na verdade, o que era MMX, né? Tornou-se
tornou-se unidade de execução de pontos flutuantes dentro do processador, tá? Depois veio o Itânio, que o Itânio é um processador, sendo que agora é de 64 bits, e depois o Itânio 2, que é um avanço dele. Esse Itânio não vingou muito, tá? Não teve muita aceitação no mercado, né? Não vingou, mas ainda é um processador que a Intel tem aí no mercado. Sim, aqui os processadores Core i, né, aqueles Core i 3 e 5 e 7 das diversas gerações, eles são cores Pentium 4 que foram integrados dentro do processador, tá? Então, o Core i que a gente conhece, na verdade, eles são vários Pentium 4, tá? Integrados. Então, aqui é outro gráfico interessante, que é a visão da Intel com relação à lei de Moore. Então, a lei de Moore está aqui, né? E como a Intel conseguiu, através dos seus processadores, conseguiu, ou vem conseguindo, né? Seguir esse crescimento, né, como a lei de Moore previu, através dos seus processadores. Tá? Então, isso aqui é bem interessante. A Intel também tem uma outra linha, né, de trabalho, que desenvolve processadores numa escala tera, né, então, ali, tera instruções por segundo, que segundo eles têm trabalhado nisso, eles querem avançar para processadores até de 100 núcleos dentro de um chip. Esses processadores existem, né? Eu vou depois mostrar aqui para vocês no site da Intel. Existem, então a Intel desenvolve esses processadores de vários núcleos. Então a ideia é o quê? É você ter vários núcleos aqui independentes, mas sendo que muito menores do que esses núcleos do Core i. São núcleos bem pequenininhos para operações mais simples, mas como eles estão em grande quantidade, a ideia é que eles executem operações mais simples, mas extremamente paralelas. É a ideia da GPU. Tá? Inclusive, esses processadores da Intel, você utiliza ele como um coprocessador. Você não elimina o seu Core i. Você tem um computador que tem um Core i5 e tal, e aí você compra um outro processador desse, você encaixa ele na placa-mãe do seu computador, tá? E aí você tem um processador auxiliar para executar operações em paralelo. Essas operações em paralelo, elas são principalmente operações matriciais. Você tem casos que você tem, né, vários dados e você consegue modelar esses dados na forma de uma matriz, aí você consegue fazer operações nessas matrizes de forma muito rápida, né? Porque basicamente cada elemento dessa matriz vai ser processada por um núcleo desse. Então você tem um nível de paralelismo aí gigantesco e você consegue se beneficiar disso. Ressaltando que isso é principalmente para operações matriciais. Você não vai conseguir ter benefícios em todas as operações do seu computador. Você precisa também de uma linguagem própria para você programar esse seu código, escrever, e ela utiliza um paralelismo explícito. Você tem que explicitamente dizer o que é que você quer rodar em paralelo e o que é que você quer que rode nessa placa. Se você compra uma placa como essa da Intel, coloca no seu computador e continua fazendo seus programas em Java, Python, C++, essa sua placa vai ficar lá sem utilização nenhuma, vai ficar parada. Ele não vai jogar, você pode até declarar uma matriz gigante lá e fazer, calcule o determinante dessa matriz, ele não vai jogar para essa placa nova, certo? Você vai ter que explicitamente dizer qual é o momento que ele tem que copiar os dados para a placa, que operações a placa executa, que resultados você quer ler e quando você quer ler os resultados dessa placa, certo? É a mesma ideia de trabalhar com o GPU. E aí uma outra coisa interessante, para a gente fechar isso aqui, que é o seguinte, no final das contas, eu gosto de trazer isso aqui porque a gente fala muito, e vai falar sempre aqui de desempenho do computador, do processador, e performance e tal e tal. O uso de megahertz, deixa eu voltar aqui para vocês enxergarem. O uso de megahertz ou gigahertz para medir desempenho é totalmente equivocado, né?
Por esse gráfico aqui, você percebe que se você estiver falando do seu processador e estiver só olhando a questão do clock, você só vai estar enxergando essa curva daqui. Então, se você vai comprar um processador e você... eu quero saber qual é o clock dele, qual é o clock. Quantos núcleos e qual o clock, né? É o que a gente olha. Quantos núcleos... Aí, aquele processador ali tem 4 núcleos e um clock de 2 GHz. Aí tem um outro que tem 4 núcleos e 3 GHz. Então, o outro é melhor. Não necessariamente, porque você só está olhando essa curva. Você tem que olhar essa curva e você tem que olhar a curva seguinte. Ou seja, quais tecnologias estão envolvidas nesse processador, e aí, no final, quantas instruções por segundo eu consigo atingir com ele. Então, esse é o ponto principal, certo? Qual é a performance desse meu computador em termos de operações por segundo. E aí tem outra coisa interessante, que é, operações por segundo não dizem respeito apenas ao processador. Por isso que ela é uma medida tão interessante, porque também não adianta nada você colocar um super processador e colocar em um computador com placa-mãe de baixa qualidade, memória de baixa qualidade, dispositivos de entrada e saída de baixa qualidade, certo? Você vai ter, o seu desempenho vai ser prejudicado por isso, com certeza. Então, no final das contas, a medida de desempenho que interessa é você pegar um programa, né, que principalmente o programa que lhe interessa, da sua área, que você precisa que ele funcione, um programa pesado, você joga nesse computador e marca no relógio, quanto tempo ele roda. Aí rodou, pronto. O computador que rodar mais rápido é o que mais me interessa, certo? É o mais interessante para mim. E como é que são essas medidas? Então, basicamente, tem três medidas aqui interessantes. A primeira é o ciclo de clock por instrução. Isso aqui é uma característica do processador, inerente ao processador, que é o seguinte: as instruções assembly desse meu computador, quantos ciclos de clock o processador precisa para rodar cada instrução, tá? Isso depende, o processador não fornece isso, tá? O fabricante não fornece isso. E depende de cada tipo de instrução. Então, existem operações mais simples, soma, subtração, operações lógicas, que o processador consegue executar em menos ciclos de clock, e outras mais complexas, multiplicação, divisão, salto, chamadas subprogramas, que consomem mais ciclos. Tá? E também operações com números inteiros são muito mais rápidas do que operações com ponto flutuante. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E aí, mas a ideia é que você pode pegar isso aqui, se você rodar várias instruções misturadas, você vai ter uma média do seu CPI. Ó, na média, foram tantos, né, foram 5 instruções, 5 ciclos para cada instrução. Você joga lá e calcula a média. E baseado nisso, você consegue calcular o MIPS. Então, o que é que vai ser o MIPS? O MIPS vai ser quantos milhões de instruções por segundo você consegue executar no seu processador. É uma medida bem interessante, certo? Mas justamente por estarem misturadas as instruções aqui, você bota lá um monte de instruções de vários tipos juntas e calcula a média. Ela não é tão precisa, tá? Não é tão determinante. O que o pessoal usa mais para dizer qual é o desempenho do processador é o número de operações com ponto flutuante por segundo. Então, é uma medida mais precisa, porque justamente o ponto flutuante são operações mais complicadas, né, mais demoradas, e são aquelas que as computações, né, os problemas que demandam mais desempenho são aqueles que precisam geralmente de mais operações com ponto flutuante, que são a computação científica, a computação financeira, simulações, né, biológicas e tal, então você precisa muito de operações com ponto flutuante. Então, qual a ideia? É pegar vários programas onde todas as variáveis são números reais e todas as operações em cima dessas variáveis, né, também vão ser operações de números reais. Você não vai fazer conversões para inteiros. E aí você roda aquilo e conta quantas instruções tem seu programa, ou quantas instruções ele executou, e depois você divide pelo tempo. E aí você tem quantas operações com ponto flutuante você executou por segundo. Certo? Bem, então aqui tem
alguns exemplos, né? Então, se você tiver ali um programa com 2 milhões de instruções por segundo, né? Imagine isso aí. E você vai executar isso em um processador de 400 MHz. Então, a tabela aqui vai dizer, né, o que... Imagine que uma pessoa pegou isso, rodou e calculou esses CPIs, e aí ele quer saber quantos milhões de instruções por segundo esse processador consegue executar. Então, basicamente, o que se faz, né, se você conseguir chegar numa medida como essa, é você calcular um CPI médio, né? Então, aqui, operações de lógica aritmética, o CPI estimado foi de 1, e ele ocupou 60% do programa, tá? Aqui, acesso à memória cache, o CPI foi 2 e ocupou 18% do programa. Então, você calcula aqui uma média. Qual é o seu CPI na média? É uma média ponderada. Você multiplica 1 vezes 60, mais 2 vezes 18, mais 4 vezes 12, mais 8 vezes 10, que esse percentual aqui vai ser a sua ponderação, o seu valor de peso, né? Vai ser um peso aqui para a sua multiplicação, e somando isso aqui dá 100. Então, você multiplica isso tudo e divide por 100, que 100 é a soma desses pesos aqui, tá? Aí você vai ter a média do seu CPI. Então, se você fizer uma regra de 3, você vai perceber que aqui eu quero MIPS milhões de instruções por segundo, tá? Instruções por segundo. E aqui é quantos ciclos ele gasta por cada instrução. Então, esse MIPS aqui, ele vai ser, em outras palavras, ele vai ser o inverso do seu CPI, certo? Se você inverter aqui, você vai ter quantas instruções o processador executou em cada ciclo, e aí depois você pega isso e multiplica pelo clock. Então, se a gente botasse aqui numa fórmula, você ia ter que o MIPS é o clock dividido pelo CPI, certo? Aí você tem quantas instruções por segundo ele consegue executar, certo? Então, é só um exercíciozinho aqui para vocês terem em mente como é que você pode calcular, certo? Deixa eu encerrar aqui. Pronto. Bem, eu vou passar para vocês o exercício, certo? Para vocês entenderem como é que funciona essa questão do CPI, mas eu vou, principalmente, passar para vocês também alguns links de ferramentas que podem medir o desempenho do seu computador, certo? Então, seria interessante vocês experimentarem isso, né? Baixa uma ferramenta dessa de benchmark, que faz análise do seu computador, e checa como é que está o seu processador, o seu computador em relação aos processadores do mercado, certo? Então, eu vou passar isso para vocês darem uma olhada e até executar isso em casa na forma de exercício, tá bom, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui hoje, eu vou encerrar a gravação aqui e responder aqui algumas perguntas, tá, de vocês.